Muito bom dia, que bênção poder ouvir esse devocional com o reverendo Samuel Mamed, presbítero na verdade, ele é presbítero Samuel Mamed, uma bênção aqui, trazendo um devocional, uma palavra nessa manhã de quinta-feira e hoje nós vamos falar de um assunto que tem muito a ver com o nosso coração. Você é grato por tudo que acontece na sua vida? Então, a gente vai falar sobre isso porque a gente precisa ser gratos não somente quando coisas boas acontecem, mas também quando as coisas ruins acontecem. É isso mesmo. E no mês de janeiro nós estamos reprisando os melhores programas que nós trouxemos aqui na TV, no Manhã IPP, né, desde o comecinho. E hoje nós vamos relembrar de uma entrevista com o reverendo Jonatas Camargo, que ele falou sobre gratidão. É isso mesmo. E falando sobre gratidão, lembrei que o reverendo Hernandes Dias Lopes falou que a gratidão é a rainha das virtudes. Olha que interessante, né? E deixa eu te falar, tem um versículo que eu quero ler para você que diz assim: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar. Está orando sem cessar? A gente pode estar na correria do dia a dia, no trabalho, em casa, fazendo as tarefas diárias e orando em espírito, conversando com o nosso Senhor e ter um coração grato, né? Gratidão, contentamento, será que é a mesma coisa? Várias perguntas que a gente vai fazer e como isso pode mudar a nossa vida, né? Várias perguntas, o que é gratidão, o que não é gratidão. E a gente também passou pelos corredores da Igreja Presbiteriana de Pinheiros perguntando para as pessoas se elas têm motivos para agradecer. Vamos ver, vamos espiar o que elas falaram? Todo dia no Manhã IPP a gente vai ter esse quadro aqui em janeiro, né, nessa releitura do Manhã IPP, reprisando os temas mais legais que a gente teve aqui e a gente passou perguntando sobre gratidão. Vamos ver o que as pessoas falaram. Os nossos motivos para agradecer, primeiramente, só o fato da salvação, de poder caminhar com Jesus. Acho que a vida eterna é o principal motivo. Meus motivos para agradecer é quase todo dia, né? Por estar vivo, me alimentar muito bem, ajudar minha família, né? Meus amigos. Temos diversos motivos para agradecer. Um deles é a vida, a salvação em Jesus Cristo e principal por Ele ter me escolhido. E poder, dia após dia, vivenciar a graça, a bondade, o cuidado de Deus nas pequenas coisas na nossa vida. Acho que é motivo mais do que suficiente para ser grato e para buscar e glorificar cada vez mais a Deus. Olha que bênção, sempre temos motivo para agradecer, né? Sempre. Se a gente for olhar, o reverendo Hernandes Dias Lopes fala isso, que a gente deve olhar, gratidão é olhar a vida com a perspectiva de Deus. E para isso a gente precisa conhecer a Deus, não é para menos que o versículo que eu li antes fala orai sem cessar. Porque oração nos gera intimidade. Ontem nós falamos sobre santidade aqui, né? E oração gera intimidade com Deus e intimidade a gente conhece como ele pensa, né? E olhando a vida com a perspectiva de Deus, tudo fica mais fácil, né? Coisa boa falar sobre isso. E fala aqui, daqui a pouco eu vou ler os comentários. Você tem motivos para agradecer? Sei que 2020 não foi muito fácil, né? Mas eu quero saber de você. Depois que eu vou ler aqui os comentários, você que está aí do outro lado, fala de onde você está falando e qual o seu motivo para agradecer. Vamos ver aí, você que está do outro lado, quais são os seus motivos para agradecer. É isso aí, gente. No Manhã IPP também nós temos um quadro, literalmente quadro, hoje nós vamos falar de quadros, nesse quadro que é Eu Que Fiz. E o quadro de hoje, Eu Que Fiz, vai falar dos quadros que Paola Reis faz pra gente. Então eu vou mostrar para vocês alguns quadros que a Paola faz. Ela separa versículos também para momentos especiais, como nascimento. Vou mostrar aí, tá aparecendo na sua tela. Olha que quadros lindos, dicas para fazer, né? Para você fazer, ou também se quiser encomendar com a Paola Reis, Paola com 2 L's, né? @Paola Reis no Instagram também. Está passando aí na sua tela, tem várias ideias legais, ideias para a gente fazer, deixar a parede mais bonita, deixar o quadro mais animado e também olhar, né, para aquele versículo e refletir, meditar. Às vezes você está lá, né, parado, pensando na vida, você dá uma olhadinha para aquele quadro, aquele versículo
e dar aquela refletida, né, no que o Senhor tem a nos dizer. Sempre muito bom lembrar, né? Tá aparecendo aí, então, uma dica de hoje, eu que fiz para fazer, manda emoldurar, né, imprime, faz uma arte bonita. Se não tem tanta criatividade, né, entre em contato com quem tem, pede, mas fazer é uma ideia muito legal e embeleza a vida, né? Agrada, além de trazer no coração essa mensagem de Deus. Está aparecendo aí, olha quantos quadros lindos. E essa é a dica de hoje do Eu Que Fiz, da Paola Reis, que trabalha aqui com a gente no Ministério de Aconselhamento, também faz o Diário de Eva. Paola que faz esses quadros aí, gente. E esse quadro é para trazer ideias de coisas que a gente pode fazer para deixar a vida mais divertida, mais colorida, mais bonita. E é isso aí, como Manhã IPP aqui para você. Muito bom, gente. Esse programa, todos os dias, vai trazer entrevistas, as melhores entrevistas que nós tivemos em 2020. E hoje, com Jonatas Camargo, reverendo Jonatas Camargo, não poderia ser diferente. Gente, vou falar uma coisa. Eu revi essa entrevista ontem para a gente montar esse programa e eu vou assistir agora de novo, porque ele falou muitas coisas sobre maturidade. Gratidão tem a ver com maturidade espiritual, sabia? Também ele vai falar o que não é gratidão, né? E muitas coisas interessantes que vão fazer sentido para você nessa manhã. Então, ele vai trazer exemplos de versículos, de histórias bíblicas sobre gratidão, sobre o que não é gratidão e as consequências que pode trazer para a nossa vida também, se a gente não andar com o coração grato. Então, vamos passar, é rapidinho a entrevista, eu vou ficar aqui assistindo com você, coloca aí embaixo na descrição, nos comentários, o seu motivo de gratidão, eu quero saber qual é o seu motivo de gratidão, eu sei que já tem gente aí comentando, daqui a pouco eu vou pegar o telefone, vou assistir com você a entrevista e aí eu vou ler aqui os comentários de gratidão. Mas ó, para o que você está fazendo agora um pouquinho, é rapidinho essa entrevista e presta atenção que eu tenho certeza que vai falar com você. Vamos ver aí a entrevista, então, uma das melhores sobre gratidão com Jonatas Camargo. E para falar desse tema, nós convidamos alguém muito importante para nós e, com certeza, para muitas pessoas que estão assistindo aí, reverendo Jonatas Camargo, para quem não conhece, que eu duvido que você não conheça, e eu vou apresentar, porque ele participa aqui do Direto ao Ponto também conosco, participou, né, às vezes, está sempre aqui de casa, nosso querido reverendo Jonatas Camargo. Para quem não conhece, eu vou apresentar. Ele é pastor plantador da Igreja Presbiteriana dos IPs, formado em Teologia no Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, nosso conhecidíssimo JMC, e ele é também mestrando em Teologia Sistemática no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, é professor capelão no Colégio Cristão Atos e professor no curso Lidere, de plantadores de igreja aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Também esposo da Vanessa e pai do João Pedro. Bom dia, pastor. Muito bom dia. Gratos. Bom dia, Lídia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que nos acompanham também em casa. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito bom poder falar desse assunto, né? Gratidão. Que coisa boa poder falar e refletir um pouquinho sobre este privilégio que temos, né? A gente só tem a agradecer quando somos abençoados, né? Então, falar de gratidão é falar antes de que somos muito abençoados, somos o povo de Deus, cuidados pelo Senhor, então tem muita coisa para falar de gratidão, justamente porque tem muitas bênçãos que o Senhor nos dá. É verdade, vamos começar falando que somos gratos pelo Senhor estar aqui, aceitado nosso convite, a gratidão a Deus, né, por estarmos vivos, estarmos aqui, por esse programa, por você que está nos assistindo e por muitas coisas, né, pastor? Sim. E a começar, então, vamos falar o que é gratidão. Perfeito. Gratidão é muito além do que um rito de educação, né? Às vezes a gente pensa muito na ideia de gratidão como um protocolo de alguém educado, né? E é interessante nós pensarmos um pouquinho na forma como nós agradecemos as coisas aqui no nosso país, né? Isso me chamou muita atenção, ensinando as crianças. Um aluno meu, lá no Atos, pequenininho, de 8 anos, me perguntou: por que a gente responde obrigado quando alguém faz alguma coisa para a gente? Porque ele achou muito estranho a palavra, né? Obrigado tem esse tom de obrigação, né? Por que eu falo obrigado quando alguém faz algo de bom para mim, né? E aí eu também fiquei encucado com isso, né? Por que nós respondemos a ideia de obrigado? Então, pensando na ideia do protocolo formal da nossa educação. E eu fui pesquisar. No passado, quando alguém fazia algo
para outra pessoa, a forma de responder, de demonstrar essa gratidão, era assim: sinto-me obrigado em lhe retribuir um favor. Olha o tamanho da expressão. Então, quando você me fizesse algum favor para mim, eu respondia: Lídia, sinto-me obrigado a te retribuir esse favor. Sinto-me obrigado, obrigado, obrigado. Ficou, e por isso que nós respondemos assim. Só que gratidão vai muito além de uma compensação de favores. Principalmente quando a gente pensa nessa nossa relação com Deus, não há o que façamos para pensar em qualquer tipo de retribuição a tudo que Ele faz e a tudo que Ele fez, principalmente quando nós pensamos na questão da salvação. Então, gratidão não é um protocolo formal de bons modos, não pode ser só isso, porque, e às vezes a gente faz, né? Às vezes você não gosta tanto de alguém ou não está tão feliz com alguma circunstância, mas ainda assim responde: ok, obrigado. Um mero protocolo. E também não pode ser um senso de responsabilidade no que diz respeito à retribuição. Gratidão tem muito a ver com contentamento, com a nossa alegria em receber aquela bênção do Senhor, nosso Deus, quando vem nos meios da provisão diária, por exemplo, e quando nós pensamos no nosso próximo, a nossa gratidão também a Deus e o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação por Deus ter usado alguém para me abençoar, para cuidar de mim, para atender alguma necessidade minha. Então, gratidão não é um protocolo, não pode ser só um protocolo do bom senso social. Gratidão tem a ver com o meu contentamento, mesmo com as circunstâncias às vezes adversas. Eu tenho alegria, felicidade, prazer. E gratidão está muito ligada a este meu sentimento, não por obrigação em algo, como o obrigado que nós falamos, mas pelo sentimento prazeroso em poder servir alguém, no nosso caso, falando da nossa relação com Deus, em poder servi-lo a Ele, não como forma de retribuição, mas por esse sentimento de alguém que se vê como um filho muito bem abençoado e cuidado pelo Pai. E eles são do coração, né? Ele consegue ver se o nosso coração está grato ou não, porque às vezes a gente está com um sorriso no rosto e o coração não está grato, né? Verdade, verdade. Por isso, gratidão é essa questão muito mais ligada ao sentimento do que às palavras. Porque as palavras é o protocolo formal. Agora, o nosso sentimento de contentamento, de alegria, de felicidade, de prazer em poder ser abençoado por Deus, ser abençoado por alguém, eu acho que isso é a principal demonstração de gratidão. E aí as pessoas vão dizer, né, gratidão se demonstra na prática. Só que essa prática vai vir desse coração, que está contente, que está feliz, que sente-se muito bem em ser cuidado pelo Senhor e pelo próximo. Então ele vai refletir nas suas atitudes esta gratidão, né? É verdade. E você que está nos assistindo pode mandar aí também, como é que você sente, né, aqui o que é gratidão para você. Pode colocar nessa pergunta na nossa enquete do dia, qual o sentimento que você sente, assim, como é que você se sente quando você se sente grato? Descreve aí, ou qual situação que aconteceu com você, que você sentiu Deus ali na sua vida, que você sentiu o coração completamente grato. Pode mandar seu comentário aí, né, Pedro? Ainda nessa linha, pastor, eu queria saber então se é possível ser grato quando tragédias acontecem. O apóstolo Paulo nos responde isso dizendo, né, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se gratidão tem a ver com contentamento, a resposta de Paulo nos ensina muito sobre isso. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações de escassez, nós precisamos estar contentes. E aí a gente pode se perguntar, mas como ser grato e estar contente, né, ter o contentamento em meio às dificuldades? Penso que, olhando aquilo que Romanos 8, 28 nos ensina, né, a ideia de que todas as coisas cooperam para o bem, significa que eu vou olhar as dificuldades, os sofrimentos da vida, buscando entender, e claro, em algumas circunstâncias esse entendimento fica bem complicado, bem difícil, mas daí a gente clama pela ação do Espírito Santo para que ele nos dê esse discernimento e essa orientação, mas buscando entender. Olha, por que isso está acontecendo? Como isso coopera? E às vezes também a gente tem um problema, né, nesse entendimento, porque nós somos muito egocêntricos, até mesmo numa reflexão justa. A gente acha que tudo aquilo que está acontecendo de mal comigo tem que, de alguma forma, servir para mim. Mas às vezes aquilo ali está servindo para exemplo de outros, para o cuidado de outros. Né? Então pense, e é triste, até é meio chocante o que eu vou dizer, mas às vezes uma tragédia acontece com para que medidas de segurança, por exemplo, sejam tomadas, que vão salvar e beneficiar outras dezenas de milhares. Então, nós precisamos ter o contentamento entendendo isso. Senhor, algo está acontecendo comigo.
esta dificuldade, ela pode me ensinar, ela pode então estar sendo um meio de provação da minha fé, e se eu estou sendo provado, estou feliz, porque é sinal que Deus quer me usar, quer me aprovar a fim de me usar. Eu posso estar vivendo uma consequência do meu pecado, e isso também vai corrigir o meu erro, vai me ensinar, olha, diante das circunstâncias, das consequências do meu pecado, eu vou refletir as minhas atitudes. Então, é possível ser grato mesmo nas situações difíceis. E nessa circunstância, quando você não encontra essas respostas, nem da aprovação, nem da consequência direta do pecado, é entender, dentro do plano do Senhor, isso está cooperando para o meu bem e dos demais. Talvez eu esteja sendo usado por Deus para benefício do outro. Talvez Deus esteja fazendo, a partir de mim, um meio para alcançar e abençoar outros. Paulo, por exemplo, se viu assim. Quando ele escreve aos Filipenses, na abertura do livro, ele fala: eu sei que as minhas algemas têm estimulado muitos a proclamar o Evangelho. Então, ainda que talvez aquilo não estivesse resultando num bem para ele, ele vê, olha, ok, pode não ser algo bom para mim, mas outros estão sendo estimulados a pregar com maior ousadia, e isso é maravilhoso. Então, é ter esse contentamento em todas as horas, olhando para essa ótica. Deus está fazendo coisas boas mesmo em meio à minha dificuldade. Se não para mim, para o meu próximo. Se não para mim, eu estou sendo usado para benefício do outro. E aí, o texto de Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graças, nas coisas boas, nas coisas ruins. Muito bom, pastor, muito bom refletir sobre isso. E também uma pergunta importante, que é o que a gratidão ela revela sobre a minha relação com o próximo? Ok. Quando nós lemos em Hebreus, lá no capítulo 10, o texto pede para que nós consideremos os nossos irmãos. Eu penso que essa consideração para com o meu irmão, e agora essa ideia de me ver precisando dele, dependendo dele, entendendo que Deus pode usá-lo para ser bênção em minha vida, então eu me alegro com isso, que nós estávamos falando no início. Eu penso que, primeiro, eu atendo a essa condição que Deus está colocando para mim. Considere o seu irmão. Então, quando eu sou grato a ele, eu estou considerando ele como alguém importante para mim. Eu destaco também a ideia de valorização do meu irmão, do meu próximo, né? Por vezes, quando nós somos ingratos, nós estamos demonstrando o quanto é insignificante aquela relação, aquela pessoa para nós. Agora, quando eu demonstro gratidão, e tenho este sentimento de alegria, de contentamento, de prazer, porque Deus está usando alguém, eu estou dizendo, você é importante, você foi usado pelo Senhor, eu sou grato a Deus pela sua vida, a sua amizade, o seu companheirismo, ou mesmo que a gente nem se conheça, você me fez um favor na rua ali, um estranho, você foi usado pelo Senhor para me abençoar. Então você é importante, você fez parte de algum momento especial da minha vida, mesmo que esse momento tenha sido pequenininho. Então eu penso que nessa nossa relação, demonstra muito desse amor, né? Eu amo, eu valorizo, eu cuido e eu dou graças a Deus pela vida do meu próximo. É muito legal os comentários aqui, ó. A Wanda que está todo dia com a gente aqui, um abraço, Wanda, mandou bom dia para todo mundo. A Catiúcia Soares falou bom dia, irmãos. A Selma também está aqui com a gente. A Glaucinha mandou um bom dia para você. A Catiúcia fez uma pergunta que eu achei legal, que ela colocou assim: aprendi a estar contente, né? Como você diz da situação de Paulo. Vemos que foi um aprendizado que Paulo teve. A gratidão seria da mesma forma? Vocês acham que temos que aprender a ser gratos? É um processo de aprendizagem? Sim, com certeza. Boa pergunta. Com certeza. De aprendizagem, eu diria também de maturidade. Né? O imaturo é ingrato. O imaturo é reclamão. Porque esta imaturidade espiritual e até mesmo de própria sapiência da vida nos torna pessoas infelizes, né? Quando Paulo coloca que ele aprendeu, é porque o que ele aprendeu e como ele aprendeu? Ele aprendeu contemplando o que Deus estava fazendo e efetivamente vivendo tudo aquilo, todo o seu ministério. Então, às vezes a gente não para contemplar o que Deus está fazendo por meio dos acontecimentos. A gente passa a reclamar, a gente olha para si e fecha o mundo inteiro numa pequena unidade, o eu, e não consegue ver, contemplar tudo que Deus está fazendo. Isso é fruto de um coração imaturo, né, que pensa que a vida inteira vai girar em torno de si próprio, orgulho. Então, como é que a gente aprende? Primeiro, tendo uma visão mais ampla do que é o reino de Deus, os propósitos do reino. Então, as coisas estão acontecendo não é só por conta da minha pessoa.
há preocupações e interesses maiores do Senhor em todo o reino, em todo o cosmos, em que eu sou uma parte que Ele pode usar, e algumas coisas difíceis podem acontecer comigo para cooperar no cumprimento desse plano de Deus. Ele pode me usar positivamente para fazer coisas, e aí, nesse processo, então eu entendo o reino, eu tento excluir um pouco desse meu orgulho, dessa minha vaidade de achar que tudo tem que cooperar só para mim, e aí eu começo a contemplar essa beleza de Deus. Então, acho que essas 3 coisas vão nos ajudar a aprender a estar contente, né? Vou repeti-las. Eu tenho uma visão macro do reino, entendo o propósito de Deus para todas as coisas, eu tento sufocar o velho homem orgulhoso e vaidoso que acha que tudo gira em torno de si próprio, e eu começo, então, a considerar, a contemplar as coisas que Deus tem feito, o resultado delas, né? Então, acho que a gente começa a observar isso, a gente vai aprendendo a estar contente em toda a situação. Eu achei muito legal também o comentário do Fernando Costa. Ele colocou: atualmente temos observado muitos fora da fé cristã, e eu digo até que eu vejo muitos até da fé cristã, usando fé cristã, né? Usando o termo gratidão para tudo. Dizem que devemos ser gratos e jogar para o universo, essa gratidão para que coisas boas aconteçam e tal. Como é que é, pastor? Porque assim, a visão também, para como a gente pode conversar com as pessoas, né? Porque se você não tem uma base e algo maior para agradecer, Sim. acaba ficando tudo muito vazio, né? E só algo bonito de se falar: não, eu sou grato, sou grata. É um pouco da ideia do positivismo, né? Você vai olhando tudo, vai achando tudo muito lindo, muito bonito, e vai atraindo vibrações positivas que vão resultar em coisas positivas acontecendo na sua vida, né? Eu penso que esse entendimento amplo das coisas corrige essa ideia, né? E qual é, de forma mais ampla, o propósito da nossa existência? Louvor da glória do Senhor, né? Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus. Quando eu tenho essa visão mais ampla, eu corrijo esses pequenos desvios de agradecer, talvez por coisas que não sejam tão relevantes, né? Então, eu entendo, olha, eu vivo para a glória de Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Comunicando do seu amor, experimentando deste amor, e a gente já experimentou ao sermos salvos. Então, eu valorizo a principal coisa que eu já recebi, não que eu vou receber, mas que eu já recebi, que é a salvação em Cristo Jesus, o livramento da condenação do inferno. Nossa. Então, quando eu percebo isso, ótimo. Agora eu vivo para a glória de Deus, porque Ele me salvou, porque Ele transformou minha vida, porque Ele transformou minha realidade de condenado para agora livre nele, em Cristo Jesus. E aí eu começo a viver para a glória dEle, e vivendo para a glória dEle, para a expansão do reino, para benefício do reino, servindo a Ele, ao meu próximo. Então eu começo a ver que cada coisa que vai acontecendo, que resulta nessa finalidade maior, são motivos especiais para que a gente glorifique ao Senhor. E é interessante, né, pastor, ver que tudo, às vezes você está se sentindo injustiçado e você não sabe, aquilo ali está acontecendo para a glória de Deus, né? Sim, É muito sim. bonito ver que tudo é a favor do reino, muito bom. E, pastor, uma pergunta interessante é quando a gente convive com pessoas que são ingratas, como que a gente pode lidar com essas situações, assim, e com as pessoas, né? A nossa geração muito imediatista, né? Um resultado do imediatismo são as murmurações, as reclamações que virão depois, né? Já que tudo não acontece na hora que a pessoa quer, ela começa a murmurar e reclamar, e a gente convive com muita gente assim, Muita. né? Pessoas que não conseguem estar felizes em situação nenhuma, não conseguem ser gratos nem a Deus, nem ao próximo, de jeito nenhum. Pessoas que são orgulhosas ao ponto de achar que quando alguém lhe faz um favor, está fazendo, na verdade, uma obrigação, né? Quase se coloca num status de rei. Não, eu tenho que ser servido, então você não fez nada mais do que sua obrigação. É triste isso, né? Eu brinco até o exemplo das crianças, né? Eu lembro quando eu era pequeno, que a gente jogava bola na rua, quando alguém pegava a bola pra gente agradecia, né? Ô tio, obrigado, tal, não sei o quê. Hoje em dia a molecada jogando bola, falta passar por cima da gente na rua e não tem a capacidade de parar de agradecer, muito por conta disso, porque se vem como no centro, né? E é o príncipezinho do papai e da mamãe, e essa ideia de valorização do eu absurda, que vem desde a infância e vai sendo estendida, né, na vida adulta, nunca é confrontado com seus pecados, com seus erros, com seus defeitos, torna aquela pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, que acha que qualquer coisa que acontece não é mais do que obrigação, até mesmo de Deus em fazer aquilo. Afinal, se é Deus, você tem que ser bom para mim. E com o próximo, você tem que fazer isso para mim, porque é o mínimo na nossa relação aqui. Então, conviver com pessoas assim é bem difícil, né? Mas como conviver com elas?
Eu penso que mostrando aquilo que a Bíblia diz acerca do ser humano. Você não é o centro, você é um pecador, você tem defeitos. Qualquer mínima coisa positiva que aconteça na sua direção não é um favor ou obrigação da pessoa, mas é graça, é dádiva, é bondade. Então, ainda que seja só um café preto que você tem pela manhã para se alimentar, isso é mais do que o que você merecia. Então, acho que convencer essas pessoas do que realmente elas são, à luz da Escritura, é fundamental. Acho que é a melhor forma de nós convivermos com essas pessoas, né? Mostrando a realidade do que a Bíblia diz acerca delas e aquilo que a Bíblia diz sobre essa bondade e ação de Deus, né? E quando eu falo bondade e ação de Deus, é mesmo essa bondade sendo revelada em situações difíceis. Fenomenal, muito bom, pastor, muito bom. Muito legal. O pessoal está comentando aqui, ó, bastante. Antes da nossa pergunta já tinha a Carmen falando que ingratidão é um dos piores sentimentos. A Selma foi lá, já até deu um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, colocou ingratidão dos piores sentimentos e tal. A Estela Marciano está participando. O Fernando, eu queria saber, pastor, o senhor falou um pouco sobre o exemplo de Paulo e outros exemplos bíblicos de gratidão e mesmo da relação também de Cristo com Deus, de gratidão. Como é que isso é visto na Bíblia para que a gente também possa meditar e buscar aprender? Perfeito. Eu quero deixar uma citação de Levítico. Levítico 7, eu não vou ler o texto, mas havia dentro do cerimonial de Israel, da lei cerimonial, as ofertas de gratidão. E veja como é precioso o ensinamento ali. As ofertas de gratidão deveriam ser apresentadas em pães bem simples, feitos de uma farinha muito pobre e quase semelhante a uma bolachinha de água e sal. Você deveria ofertar aquilo. Você deveria ofertar também um outro pão comum, do que era do dia a dia do povo naquela época. E um terceiro pão que você deveria apresentar nessa oferta de gratidão era um pão farto, com a melhor farinha e com muito azeite, com muita fartura. Isso formava a oferta de gratidão. Você chegava e levava aquilo, apresentava aquilo para o sacerdote, na figura desses 3 tipos de pão. Um bem ralinho, um outro normal e um outro farto. O que essa oferta ensinava para o povo? Nós não somos gratos a Deus apenas pelas coisas fartas, extraordinárias e muito boas. Nós somos gratos a Deus também pelo momento de escassez, onde tem só aquela bolachinha fina, com pouca farinha, sem nada de azeite. Nós somos gratos a Deus pelas coisas corriqueiras do dia a dia, que às vezes a gente esquece de agradecer. E claro, somos gratos a Deus pelas coisas extraordinárias, belíssimas que Ele faz. Eu vejo que esse é um exemplo bíblico muito interessante na lei. Nós temos o exemplo de Ana, agradecendo pela vida de Moisés, e lá no capítulo 2 de 1 Samuel, você tem o cântico dela. Você tem o exemplo do próprio cântico de Maria, em Lucas 1, o cântico de Zacarias também, todos hinos de adoração a Deus, falando, Senhor, muito obrigado. A oração de Davi, lá em 1 Crônicas 29, né, quando levantam-se todas as ofertas ali para o templo, ele olha e fala, Senhor, quem somos nós, quem é esse povo para sermos tão agraciados por Ti? O exemplo de Simeão, quando viu Jesus, falou, olha, agora eu posso morrer em paz porque eu contemplei a salvação, a redenção do meu povo. Então você tem muitos exemplos assim de gratidão. Quando a gente pensa na pessoa de Cristo, né, o Senhor Jesus, eu penso que o momento mais emblemático em que há essa expressão, em que Ele dá graças, é diante da ceia. Ele toma o pão, partiu, e tendo dado graças, né, o partiu e disse, este é meu corpo. Aquele momento é muito emblemático. É o cumprimento de tudo aquilo que havia sido anunciado, é o cumprimento da história da redenção. O pão é o símbolo dessa nova aliança, o pão e o cálice, o símbolo dessa nova aliança, e ele dá graças ali por aquele episódio. Então, ao partir o pão e dar graças, é como se ele estivesse falando, Senhor, sou grato a Ti, não obviamente apenas por esse pão, o alimento da qual eles iriam partilhar naquele momento, mas por toda a história da redenção que está prestes a se consumar, né? O anúncio profético do Antigo Testamento, aquele momento de comunhão com seus discípulos e aquilo que ele faria na cruz, para atender à vontade do Pai, para satisfazer a justiça de Deus, para possibilitar para nós a salvação. Então, a graça maior da qual o Senhor Jesus dá, né, nessa relação com o Pai, é justamente pela condição de cumprir com excelência
o seu ministério e anunciar por meio da ceia a obra redentora, salvadora que ele faria na cruz. Fenomenal, pastor. Como é bom refletir sobre isso numa manhã assim, né? Passar o dia gratos, né? Não só o dia, mas que a nossa vida seja grata, né, pastor? Amém. A Bíblia é repleta de exemplos, de histórias de homens pecadores, falhos, que são gratos por exatamente como o senhor colocou agora, né? Cristo nos libertou, né? Esse motivo a gente deveria andar gratos a todo momento, né? Sim, exatamente. Pode falar, Pedro. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Maiara, Oba. bem tranquila. Pastor, o descontentamento é demonstração de ingratidão. Seria correto dizer que ingratidão trouxe o pecado ao mundo? Quando Eva desejou o que ela não tinha e se sentiu descontente? Eu considero que sim, o pecado original ali, ele tem muitas facetas, né? A arrogância do homem de achar que poderia ser parecido com o Senhor, esse orgulho de acreditar que poderia viver de forma autônoma da lei de Deus, eu tenho um caminho melhor, o caminho é não comer da árvore, mas eu tenho um caminho melhor. A ingratidão, no sentido de não ver e não perceber toda essa bondade do Senhor com eles ali no jardim. E é importante até falar dessas muitas facetas do pecado. Porque às vezes a gente acha, fulano adulterou, o pecado foi o adultério. Não foi só o adultério. Foi o adultério, foi a mentira, foi a cobiça, etc, etc, etc. Que entre todos, o mais evidente tenha sido o adultério. O que eu quero dizer com isso é que o primeiro pecado, que obviamente a gente marca ele como sendo o pecado da desobediência, tem muitas facetas que apontam para esse estado agora de queda do homem, né? Então, o pecado nunca é um pecado só. O nosso pecado sempre vem acompanhado com muitas outras faces deste mesmo erro. Então, é natural que quando a gente fale de um pecado, como estamos falando do caso de Eva e de Adão, a gente considerar, sim, a ingratidão também está envolvida nisso, nesse descontentamento, essa ilusão de achar que poderia ter um jeito melhor de se viver distante daquilo que havia sido proposto pelo Senhor, né? Muito bom, muito boa pergunta também. Obrigada, né, por você que está participando, mandando suas perguntas, seus comentários aqui. Estamos de olho no chat. E, pastor, dá vontade de ficar falando isso muito, porque é um assunto, né? Nós somos muito gratos a Deus e, enfim, até por esse canal, né, que tem sido uma fonte de bênçãos. E agradecer ao Senhor de todo o coração por você, agradecer ao Senhor, pelo Senhor ter vindo aqui, estar conosco aqui nessa manhã tão boa. Obrigado mesmo, pastor. E pedir uma mensagem para quem vai assistir futuramente, para quem vai estar assistindo agora, por favor, pastor. Quero dizer a você e te estimular a sempre ser grato. Seja grato ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz. Esteja contente, mesmo nas situações difíceis. Saiba que Deus trabalha pelos seus, continua a cuidar dos seus, mesmo nos momentos mais difíceis. Não vá pelo caminho da ingratidão. Na nossa relação de filhos de Deus, considere Deus como sendo efetivamente o seu pai e se ponha no lugar de um pai. Quando o filho lhe dá as costas, quando o filho só reclama, quando o filho murmura o tempo todo, não consegue ver o cuidado, o carinho do pai, isso é triste. A ingratidão, de fato, como foi dito lá no chat, né, é uma das coisas mais tristes de se experimentar. Então, alegre o coração de Deus, sendo feliz e encontrando um novo cântico a cada manhã, porque essas misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, se renovaram nesta manhã sobre a sua vida. Então, glorifique a Deus, dê graças ao Senhor, deixe a reclamação de lado e viva aí olhando para a bondade e a beleza de tudo que Deus tem feito para você e considere principalmente a melhor e a maior coisa que Deus poderia ter nos dado à humanidade, Ele já deu. O Senhor Jesus Cristo, seu Filho. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cumpriu perfeitamente a lei que nós não conseguimos cumprir, pagou na cruz o preço pelo nosso pecado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a salvação e a vida eterna. Depois disso, crendo nele, você não precisa de mais nada. Qualquer outra coisa é mais bênção ainda, mas se dê por satisfeito por você não estar mais no inferno, estar com Cristo na realidade futura. Amém, Amém, amém. amém. A gente também é grato a Deus pelo trabalho que está sendo desenvolvido na Igreja Presbiteriana dos IPs, mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí e pedir para o pastor também divulgar, né, as redes da igreja, É que tem um trabalho muito legal também, lá, audiovisual, de produção de conteúdo. Legal. Acompanhe a gente no nosso Facebook e também no YouTube, sempre fazendo a pesquisa Igreja Presbiteriana dos IPs. Então, Facebook / Igreja Presbiteriana dos IPs,
YouTube, nosso canal Igreja Presbiteriana dos IPs. Ali você consegue ter um visual da nossa igreja, conhecer o nosso pessoal. E quero aproveitar também para demonstrar minha gratidão a Deus pela vida de vocês, pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por esse novo meio, esse canal, né, o IPPTV, uma grande bênção que o Senhor tem usado para a edificação do seu povo, e agradecer pela oportunidade, confiança de vocês nos convidarem para estar aqui com vocês nesta manhã. Amém. Nós que somos gratos, pastor. Imagina, meu Deus, que presente de Que delícia essa entrevista, né, gente? Que coisa boa a gente poder refletir sobre o que é gratidão e pesar, né? Reavaliar, fazer uma autoavaliação do nosso coração, nossa motivação, se verdadeiramente a gente está sendo gratos ao Senhor, né? E eu lembro do Spurgeon, que ele fala num devocional que eu li sobre as estações, né? Que às vezes tem estações que estão com bastante sol, tem estações que estão com bastante chuva, e assim são as misericórdias do Senhor que se renovam, né? Às vezes mais, né, abundantes, né, dias que a gente precisa de mais misericórdia do Senhor, e Ele é assim, Ele dá na medida certa pra gente as misericórdias, então a gente tem que lembrar disso todo dia, né, lembrar que todos os dias as misericórdias do Senhor estão sobre a nossa vida, e só isso já é motivo para a gente passar 24 horas, cada segundo, gratos, profundamente gratos ao Senhor, né, eu vi outro dia que graça, né, é aquilo que a gente recebe e que não merece, e misericórdia graça é o que a gente recebe e não merece, e misericórdia é o que a gente não merece e recebe. Muito bom, falei certo? Falou. Então tá bom, olha só, já estou aqui refletindo sobre isso, fazendo uma autoavaliação, né? Também o interessante que o pastor falou que, né, os 3 pontos da visão. Primeiro a gente tem uma visão macro, né, do que Deus pensa, depois a gente tem que sufocar o velho homem e, em terceiro, contemplar o que Deus tem feito, né, que é o contentamento, contemplar o Senhor, que essa é também um sinal de gratidão, né? Muito bom que o nosso coração possa se aquecer, possa se encher nesse dia, e a motivação desse programa é para isso, para a gente mexer aqui dentro que está parado e ficar grato ao Senhor, né? E que a gente tenha muitas emoções de gratidão nesse dia. E agora a gente vai para um quadro, uma releitura do quadro do Boa Ideia, que agora é ao vivo, e eu estou muito feliz por isso, porque eu gosto dessa coisa, né? A pandemia trouxe muito o online, muito o virtual, e agora é ao vivo o quadro Boa Ideia com Letícia Minervino. Bom dia. Bom dia, Lídia. Tudo bem, amada? Bom dia você aí de casa. É muito bom mesmo estar aqui, já é um motivo de gratidão a gente ter essa oportunidade de sentar, de trocar essa ideia, de ter boas ideias juntos, né? Aplicar isso no nosso dia a dia. E nesse tema eu estou até feliz de falar. É verdade, né, Lê? E você pensa assim, né? Gratidão, como é que eu vou ter uma boa ideia para fazer na prática com gratidão? Se é uma coisa tão que remete à emoção, ao coração grato, né, Lê? Fala pra gente, o que você trouxe de ideia pra gente aí? Eu fiquei pensando nisso porque as ideias que vinham às vezes parece meio místico, né? A gente pensar em gratidão. É mantra, né? Acordar e falar 3 vezes na frente do espelho o que você agradece. E às vezes dá essa impressão, né? Quando a gente vai pensar em ideias. E muitas pessoas começaram a usar essa palavra gratidão, e ficou meio Fica meio místico marcado, mesmo, né? Fica meio místico, fica estranho, não fica tão esquisito. palpável, né? Só que eu parei para pensar, e eu acho que o aconselhamento bíblico traz muito disso, né? De coisas práticas, de como você cria hábitos para doutrinar o seu próprio coração e lembrar daquilo, né? A gente sempre fala sobre o povo de Israel que se esquecia dos grandes feitos do Senhor, se esquecia dos milagres, esquecia que Deus abriu o mar, que Deus curou pessoas, que Deus ressuscitou mortos, enfim. E aí a gente se esquece disso, esquece dos motivos de gratidão, esquece que Deus retirou a gente do império das trevas e trouxe a gente pro reino do seu Filho amado. E aí, como que a gente lembra disso, né? A gratidão tem que estar ali com a memória, para a gente poder lembrar dos feitos de Deus e fazer que nem no Salmo 126. Se alegrar com as coisas do passado, se alegrar com o que Deus tem feito no nosso presente e já se alegrar com o que vai acontecer no futuro, porque a gente tem a esperança de um bom futuro com o Senhor.
É verdade. Rapidinho, Lê, isso me lembrou que esse devocional do Spurgeon que eu comentei antes, ele fala que no outono vem os frutos, dos quais antes eram só expectativa e esperança, que é bem isso que você falou do Salmo 29, que lindo. É lindo demais. Em Lamentações, o profeta Jeremias fala isso, né? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E é isso que a gente tem que trazer à memória, o que pode dar esperança. Se a gente é grato, se a gente lembra dos feitos do Senhor no nosso passado e no passado do povo dele, a gente vai conseguir mentalizar melhor o que ele vai fazer no futuro. Se ele começou a boa obra, e essa boa obra é boa, como diz, o futuro, então, vai ser melhor ainda, porque é ele que está coordenando, é ele que está na frente. Mas vamos lá, Lídia, passos práticos, Vamos né? lá, quero saber, boa ideia. Passos práticos. Você não precisa levar essa ideia como algo místico. Meu Deus do céu, depois que eu fizer essa boa ideia, minha vida vai mudar, eu vou ter mais dinheiro, vou ter uma casa com mais cômodos. Não, não é isso que a gente está prometendo aqui. O que a gente está dizendo é que novos hábitos e se habituar a fazer essa boa ideia pode te ajudar a analisar o seu próprio coração e mudar as suas atitudes. Então, é um processo interno, não é um processo externo, você vai ganhar X coisas, não é nenhuma promessa aí de ilusão. A boa ideia de hoje você pega um potinho, eu separei aqui dois exemplos para você. Aqui, ó, esse aqui é uma gracinha. Você que é mulher aí, quer alguma coisa mais para enfeitar a sua casa, você pode encher esse pote, você compra um pote de geleia, come a geleia, depois você lava, limpa, enfeita, e aí você coloca cada dia uma gratidão, até completar o ano, e aí quando você completar o seu ano, você abre e você vê quais foram os motivos de gratidão. Separei aqui outro, ó, uma latinha. Olha só, já faz outro quadro aqui com a Lídia de o que você faz. Boa, eu que fiz, né? Eu que fiz. E aí você enfeita essa latinha aqui, ó, e coloca o seu motivo de gratidão diário. Você pode ser bem específico. Hoje eu ganhei um bolo da minha amiga X. Né? E aí, no final do ano, você vai relembrar os fatos e ver como Deus foi bondoso, como as pessoas foram boas na sua vida, e aí você vai ver 365 motivos. Você pode colocar mais, obviamente, aí fica a critério de você, mas essa é boa ideia para você ver o quanto de coisa Deus faz na nossa vida e poder agradecer no final do ano. A gente passou por um ano de pandemia e talvez foi um pouquinho difícil lembrar, né? Foi uma nuance de coisas boas, dependendo, né, da sua perspectiva. Então, se você fizer isso esse ano, talvez 2021 pode ter coisas muito difíceis, mas ainda assim você vai ter muito motivo de gratidão aí. É verdade. E como é bom, né? De vez em quando. Pode pegar no meio do ano também, né, Lê? Abrir, lembrar. Isso me lembrou de fazer uma lista também, né? Porque é o segredo do contentamento, né? Inclusive, é a dica de livro de hoje, mas a gente fazer uma lista e agradecer, porque às vezes a gente tem motivo, a gente fica triste, tem dias que a gente não está tão bem, e pegar um potinho desse e abrir. É muito bom. Isso a gente faz também com motivos de oração, né? Então, eu criei esse hábito de fazer um caderninho de orações. E aí, depois de um tempo, eu abri esse caderninho e ver quais orações foram respondidas, né? Como que elas foram respondidas. E isso pode ser também um motivo de gratidão. Se agradecer por essas orações que foram respondidas. Isso é muito bom. Não é nada místico, não é nada assim, nossa, você tem que fazer, siga esses passos que você vai chegar a tal lugar. Não, é algo que vai te habituar, abrir os seus olhos, vai te ajudar a doutrinar a sua mente, a pensar nos feitos do Senhor, né? A gente tem que conhecer o nosso Deus, e conhecer Ele é conhecer o que Ele faz, né? É verdade, é verdade. Muita gratidão, né, por você estar aqui, por trazer grata essa boa também. ideia. Muito bom. Eu quero saber também se você gostou, escreve aí embaixo e depois manda pra gente a mensagem se você conseguiu fazer o seu potinho, bonitinho, né? E gostei demais. O Matheus gostou desse aqui, que pode ser masculino, né? Então. Também. O Pedro, gente, eu vou aqui, ó, falar para você, estava conversando com o Pedro, Pedro logo Céu. mais ele estará aqui, ao vivo, e aí ele falou assim, ó, bem difícil um homem pegar um momento para escrever num dia e colocar o motivo de gratidão. Beleza, se esse é o seu perfil, você não gosta de pegar o potinho, abrir, escrever, enfeitar o papel, que nem tem gente que faz, você pega o seu celular, faz uma lista aí no seu bloco de notas. Cada dia você coloca um item aí de gratidão na sua lista, no seu celular, no seu iPad, no seu notebook, em qualquer lugar que você queira. E aí, no final do ano, ou no final de um período, você vai lá e vê,
né? Isso daqui é unissex, é para qualquer pessoa, homem, mulher, todo mundo precisa ser mais grato, né? Se você é cristão, você precisa olhar para os feitos do Senhor. Então a gente está puxando para esse lado, né? É uma dica feminina. Pode ter um potinho, pode ter uma lista, pode ter um caderno. Usa aí sua criatividade, sua imaginação. Muito bom, Lê. Amei, amei. Sempre muito bom, sempre muito bom. Você gostou também? Fala aí pra gente. Lê, amanhã a Letícia vai estar aqui com a gente de novo. Com certeza. E quero agradecer muito, de todo coração, meu coração está grato por você estar aqui todo dia. Li, Fala. eu tô tão grata Fala, opa! que eu quero ler um versículo para vocês. Ai, que bom! Olha, Que Deus tá... sempre surpreende. Que linda. Ó, em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, deixa eu achar aqui. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vontade de Deus é que você seja grato. Então, a gente tem que ser grato, não é porque é bonitinho, é fofo, é uma tatuagem que eu fiz, tá lá no meu Facebook. Não, a gente tem que ser grato porque essa é a vontade de Deus em Cristo para a gente, que somos filhos, para nós que somos filhos deles. Se a gente que é povo de Deus na terra não é grato, como que a gente quer glorificar a Deus e fazer com que os outros povos enxerguem a Cristo, se a gente não é grato? A nossa gratidão testifica do Deus bondoso que a gente tem. Então, que isso sirva como um ato missionário para a gente também. Para no seu trabalho, você aí onde você está, a sua gratidão exalar o bom perfume de Cristo, como diz a Bíblia. Lê, e eu tô tão grata porque Deus confirmou, né? Eu li esse versículo no começo do programa e realmente é uma bênção poder reafirmar isso para a gente andar. E o versículo 17, ele fala, orai sem cessar, Orai né? sem cessar. Que maior gratidão do que a gente passar o dia inteiro orando em espírito, agradecendo, né? E que bênção você repetir esse versículo que foi Deus falando para mim. Antes eu falei para quem está do outro lado, agora eu ouvi que você bom. falando. Deus é muito bom, gente. É um motivo. Tem muitos versículos sobre gratidão. Esse aqui específico mexe muito comigo. Exatamente por isso, de saber que é a vontade de Deus. Isso não é do nosso coração. Ele coloca isso na gente, né? A gratidão vem dele e conseguir enxergar isso é graça dele. Olha só como está tudo andando junto, é uma engrenagem perfeita e Deus vai fazendo a boa obra. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, né? Exatamente. Que bênção, né? Que Que bênção. delícia, muito bom. Obrigada, Lê. Obrigada, Li. Até amanhã. Com certeza eu tô Com aqui. uma boa ideia, graças a Deus. Que bênção. Gente, bom demais, né? É bom demais, fala sério. Eu quero agradecer aos comentários que vocês colocaram aqui e agora eu vou ler alguns. Quero agradecer a Ivanete, que falou assim, quem agradece é melhor e mais feliz, verdade, Ivanete. A Tânia falou, eu creio, eu e minha casa servimos ao Senhor. A Marilda falou, eu agradeço a Deus desde que eu amanheço o dia, porque dormir e acordar, isso aí é um milagre em nossa vida, então tudo que eu agradeço ao nosso Deus, fica ao nosso Deus. Meu nome é Marilda. Marilda, um abraço. A Ivanete falou que esse programa é muito bom e saudável e que nós somos criativos e abençoados. Amém, Ivanete, muito obrigada. A Cleudete também, que é daqui de São Paulo, falou que é grata a Deus por tudo, pela vida, pela salvação, por Ele ter escolhido ela, ser o seu Deus, por Ele cuidar da família, dos filhos, da igreja, enfim, gratidão eterna, que bênção. A Adrelane também de Pernambuco, olha, falou o motivo de gratidão dela. Sou grata pelo amor de Deus que me alcançou pela vida, pela saúde, pela família. Gente, como é bom poder lembrar desses motivos de gratidão, né? O Cristiano de Guaratuba agradece pela vida, o amor de Deus, a oportunidade de se arrepender, os livramentos, as correções, a disciplina, a casa, a família, os amigos, os irmãos, o alimento e a saúde. Obrigado, Cristiano. A Márcia Ferreira também falou que sou grata porque Deus me amou antes mesmo que eu existisse. Márcia, que bênção de comentário. A Ruth Sobrinho falou que Deus se agrada da nossa gratidão. Muito bom, Ruth, isso é muito verdade. Em vez de só pedirmos, né, ela falou. A Tânia também falou aleluia, glória a Deus, ela crê, que bênção. A Patrícia, a Fátima. A Patrícia falou assim, sempre temos motivos para agradecer. Deus seja glorificado em tudo, em todo tempo.
seja louvado, seja bom ou seja mal, o Senhor está sempre conosco. Coisa boa. A Tânia Barbosa, Colinas do Sul, segundo João Pessoa, Paraíba. Gratidão a Deus por já ter começado a fazer a obra da salvação em minha casa. Olha isso, gente. Quantas vezes a gente esquece de agradecer pelo que Deus já está fazendo na nossa casa, né? Muito bom. Marisete também é grata a Deus por todos os dias, porque todos os dias é motivo de alegrar o Senhor e ela está aprendendo muito com as pregações da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma bênção. Saniel agradece por esse canal. Ensinou a buscar ao Senhor e gastar tempo na sua presença. Gente, olha isso, que coisa o que Deus faz através. Eu vi uma pregação, eu estava estudando sobre gratidão e o reverendo Hernandes falou exatamente sobre isso. E o pastor agora falou, o pastor também, Jonatas, falou sobre isso. Exatamente o que a Tânia Barbosa falou. E ela finalizou, sou grata sim. Olha que interessante, gente. Isso é Deus, a gente é só um instrumento, é Ele que faz, que coisa linda. Tenho agradecido pelo sono, apesar das circunstâncias, o Aldenir falou. Isso aí, gente. Voltou o áudio, tinha ficado mudo um pouquinho, bem rapidinho. Só para ver se vocês estavam prestando atenção, tá vendo? Olha como é gostoso. Muito bom, gente. É isso aí. Dica de livro de hoje. O Segredo do Contentamento. É um livro que você precisa ter na sua estante, precisa ler também, porque não adianta só ter na estante. Eu tenho alguns que eu preciso ler ainda. Mas esse aí, O Segredo do Contentamento, nos dá várias dicas de como estar contente o tempo todo. E também fazer uma autoavaliação, né? Se nós realmente estamos contentes, se nós realmente estamos gratos por tudo. Fenomenal esse livro, gente. Dica de livro de hoje, O Segredo do Contentamento. É isso aí. Eu estou muito feliz com vocês aqui participando, mas eu quero parabenizar os aniversariantes de hoje. Vamos lá ver quem está de aniversário aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Parabéns para o Davi Pereira da Silva, também o Denildes Souza Bertinho, a Elisa Marques Martins, a Fátima Cesso Storino, o Felipe Bertolani Bion de Castillo, Felipe Castillo, o Marcelo de Freitas Minix, Marcelo Minix do Louvor, a Márcia da Silva Amaral, o Marco Aurélio de Souza Vasconcelos, a Maria Cristina Bertolucci do Nascimento. E parabéns para você, comemora esse dia incrível, dia 7 de janeiro de 2021. Parabéns para você. Quero mandar um abraço para Roselene Fel, lá do Rio Grande do Sul, que está de aniversário hoje, também minha amiga de infância, Rose. Um grande abraço, amiga, que Deus te abençoe muito. E que os planos de Deus, né, se concretizem na sua vida, que está de aniversário hoje, nas nossas vidas, né? E se você está aí do outro lado, está de aniversário também, está assistindo,
Manda aí uma mensagenzinha pra gente saber seu nome, saber que você está de aniversário hoje. E que Deus abençoe muito, 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 que seja um ano repleto de novidade de vida, das bênçãos do Senhor, e que todos os planos dele se concretizem na sua vida, que é a melhor coisa que a gente pode desejar, mesmo quando às vezes, né, como diz o reverendo Hernandes, a face carrancuda de Deus esconde por trás um sorriso do propósito final que ele tem planejado para todos aqueles que creem no Senhor. É muito gostoso ter você na nossa companhia, é muito gostoso estar aqui todas as manhãs de segunda a sexta, é muito gostoso poder trabalhar aqui e ficar o dia inteiro aqui na companhia de vocês. E eu quero agradecer, somos muito gratos, eu falo em nome do Manhã IPP, em nome de toda a equipe da IPP TV, porque é uma bênção a gente poder caminhar juntos através da internet. Eu quero agradecer a você, que você possa se sentir hoje agraciado por Deus, pela gratidão que nós sentimos de ter a sua companhia e de nós crescermos juntos cada dia aqui no canal da IPP TV. De verdade, de todo coração, somos muito gratos pela sua vida e pelo que Deus faz, né, através da nossa caminhada juntos, dessa comunhão virtual online. Gente, é muito gostoso e não para. 24 horas de conteúdo cristocêntrico, reformado, com qualidade, sem heresia, é uma bênção, é uma bênção. É isso aí. E eu vou ficando por aqui por hoje só. Eu vou só te falar uma coisinha. Às 2 horas, nós temos o IPP Retro ao vivo. A gente tem pegado alguns vídeos assim legais que a gente produziu no ano passado e tem reprisado às 2 horas da tarde ao vivo. Eu estarei aqui de novo. Depois tem Tainá Félix às 13h30, com Sempre Juntos ao vivo também. E tem vários programas ao vivo. Tem mais um programa agora ao vivo para você, que é com Pedro Cera, para testar os seus conhecimentos. Você conhece de Bíblia? Tá afiado aí nos nomes, nas histórias? Quer fazer um teste rápido? Acompanhe esse programa com o Pedro Cera agora. E também lembra de se inscrever no canal e compartilhar para abençoar a vida de alguém. Agora fica aí com o Pedro Cera testando seus conhecimentos bíblicos, que eu vou ali também responder as perguntinhas. Pedro, bom dia. Pedro já está aqui do meu lado. Bom dia, Pedro.